Lupercio Miranda. Hoje eu vou falar sobre o Paganini do bandolim, ou Paganini brasileiro, Lupercio Bezerra Pessoa de Miranda. Villa-Lobos, em 1940, considerou Lupercio Miranda um gênio. E ele era mesmo. Pernambucano velho, nasceu em 1904. Não teve um estudo formal de bandolim. Ele tinha um domínio completo do instrumento. Mas antes, deixa eu falar um negócio aqui. Você ajude com a divulgação da música brasileira, do que existe de mais bonito, do que existe de belo, de mais rico da nossa cultura. Aqui, dando o seu like, você se inscrevendo aqui, sabe? Deixe o seu comentário com as suas sugestões, enfim. Esteja aqui conosco, esse canal que é para os amantes da música feita de coração. Vamos lá, Lupercio Miranda. Lupercio Miranda era um sujeito muito enérgico, né? Tocando como compositor e tal. Tinha 18 filhos e pertinho de sua morte tinha 69 netos. E por que ele era chamado de o Paganini brasileiro, o Paganini do bandolim? Porque ele tinha uma destreza extraordinária, uma velocidade, acho que até hoje não atingida, sabe? E as suas composições eram muito difíceis de serem tocadas. Bom, já que ele tinha essa facilidade para tocar, então as músicas dele também eram difíceis, né? Em sua grande maioria. Mas o negócio é o seguinte, elas não eram somente difíceis, né? Elas eram lindas, eram obras-primas, né? O que a gente pode dizer de Quando Me Lembro, sua valsa concerto, ou Prelúdio em Ré maior, Picadinho à Baiana, que é um choro ainda dos anos 1930, que aliás é uma de suas composições mais famosas. Inclusive tem aqui neste canal, vou deixar o link aqui para que você assista. Caeté, ele como bom pernambucano tinha um frevo frevendo no sangue, entendeu? E os frevos eram lindos, né? O Caeté é isso aqui. Chega, para não estragar, para que você possa assistir também, aqui está aqui no nosso canal. Caeté, de Lupercio Miranda. E o Picadinho à Baiana, só um trechinho, só para ficar com vontade. Caba bom! As composições de Lupercio Miranda têm um nível extraordinário. Você examina as músicas dele, um nível de composição assim a nível internacional, assim comparado com as grandes peças clássicas, né, da música mundial. E por que ele não é tão famoso assim como compositor? Ele é famoso como instrumentista, né? Todo mundo admira Lupercio Miranda. Quem conhece fica embasbacado. Quem escuta suas gravações, aliás, que as gravações são viciantes de Lupercio Miranda. Você começa a escutar. Teve uma vez que eu fiquei uns 2, 3 dias escutando as músicas de Lupercio Miranda sem parar, o dia inteiro, assim. E é uma coisa. Enfim. Conheça Lupercio Miranda e você saberá do que eu estou dizendo. Aliás, com as gravações originais, do próprio Lupercio Miranda tocando, viu? O Lupercio, como compositor, não é tão famoso assim, porque as músicas, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá? Porque as músicas são muito difíceis de serem tocadas, né? Então, o bandolinista, quando escuta uma música de Lupercio, ixi Maria, esse negócio não dá para mim não. Ah, isso dá um trabalho danado. Então, o que você gasta de energia para tocar uma peça de Lupercio Miranda, fora o risco de você estar tocando em público, né? Você passar por cima de uma nota, você se perder no meio da música, Lupercio Miranda não é brincadeira. É o terror dos intérpretes bandolinísticos. O Lupercio, nas composições dele, você pode encontrar muita coisa que ele fazia um efeito de 2 bandolins nas composições, né? É uma técnica, é muito bonito esse efeito, né? E ele fazia a melodia e fazia o acompanhamento, fazia o contraponto ao mesmo tempo, né? Isso, quando é tocado com violão,
Você tem o polegar tocando aqui, você tem os dedos aqui, né, dedilhando, todos trabalhando ao mesmo tempo. Mas com palheta, não. Com palheta é difícil, porque é uma coisa por vez, né? Mas você imagina como é que o sujeito fazia isso em 1930, o assombro que foi para o mundo, Lupécio Miranda tocando assim. Hey, esse Brasil deu muito cabra bom. E ainda dá. E ainda dá. Tem muita gente boa por aí. O Pixinguinha, quando conheceu o Lupécio Miranda, ficou maluco. Em 1921, 22, queria levar Lupécio Miranda para a turnê que ele fez em Paris. Mas aí Lupécio, muito jovenzinho, né? Parece que o pai não quis deixar e tal. Enfim, acabou não indo. Mas Lupécio, nos anos 1920, final da década de 1920, ele já fazia sucesso, né? E depois fez carreira como solista, né? Fez muita fama como solista, com músicas marcantes. Ele estava sempre entre as composições mais tocadas de cada ano, assim, né? Com Picadinha Baiana, com uma valsa lindíssima dele, de 1936, chamada Foi um Sonho. Mas o Lupécio também integrou depois o próprio conjunto do Pixinguinha, acompanhando cantores, né, no rádio, nas gravações, em estúdio, enfim. Aliás, eu estava escutando uma gravação de Orlando Silva chamada A Última Estrofe. Uma música chamada A Última Estrofe. A gravação original, que tem duas gravações do Orlando Silva. A original é dos anos 1930. E o Lupécio está lá acompanhando, de bandolim. E eu escutava um negócio e parecia um raio, era uma coisa incrível. E aí eu logo percebi que era Lupécio Miranda que estava no conjunto. E o Lupécio fazia os contrapontos nessa região mais aguda do bandolim, porque é uma região pouco usada, né? Geralmente o bandolinista toca mais nessa região. Mas ele tocava aqui com a mesma facilidade que tocava aqui, né? Isso prova o grande domínio que ele tinha do instrumento, né? Isso em qualquer tonalidade, né? E numa velocidade incrível, só escutando, não adianta, não adianta. E por falar em tonalidade, o bandolim de Lupécio Miranda, não sei por qual motivo, ele era afinado um tom acima da afinação convencional. Então, se nós temos aqui, quando você bate nas cordas soltas assim, quando ele batia nas cordas soltas do bandolim dele, soava isso aqui, ó. Bom, isso também dá trabalho para quem vai tirar as músicas de Lupécio de ouvido, né? Principalmente quando você escuta uma corda solta, porque tem uma diferença da corda solta e uma corda presa. Então ele confunde o ouvido de quem está tirando, quem está aprendendo aquela música. E também tem o seguinte, às vezes o desenho da mão dele aqui é completamente diferente. E você escuta um violão tocando numa tonalidade, só que você escuta, você imagina o desenho da mão de Lupécio Miranda e não corresponde ao que o violão está acompanhando. É um troço meio complicado, né? E tem gente que usava antigamente aquele recurso de atrasar a gravação para poder tirar as músicas do Lupécio, porque as músicas são muito, muito rápidas, né? Porque o que eu estava dizendo de tocar as músicas de Lupécio não é só tocar as músicas de Lupécio que é difícil, não, para qualquer bandolinista. Não, é tocar como ele tocava. Esse é que é o negócio, sabe? Porque uma coisa é você pegar a composição do Lupécio e tocar assim. Outra coisa é tocar como ele tocou. Mais ou menos, hein?
Bem, meus amigos, muito obrigado por mais essa audiência. Reforço aqui para que você se inscreva, que você comente, dê suas sugestões aqui de música de Lupercio Miranda que você queira ouvir. Vamos ver se eu acerto aí, o negócio não é brincadeira não. O velho não dava carne a gato não, né? Como dizia meu pai. Mas muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Compartilhe esse vídeo aqui com a turma, ajude a espalhar esse negócio, a cultura brasileira, que beleza. Enfim, vamos em frente. Um grande e forte abraço. Vou fazer isso aqui.